Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então é um prazer estar aqui integrando esse grupo de monitores e de estudo, né, sobre essa obra, A Sublime Oração de Francisco de Assis. E a gente está aí estudando sobre esse conteúdo tão rico, tão profundo que é essa prece tão conhecida nossa também, que pode nos trazer muita reflexão, muita possibilidade de transformação e de avaliação do nosso comportamento. Então nós vamos dar uma sequência, né? Hoje nós estamos no capítulo 5º, a gente vai dividir em duas aulas. E esse capítulo 5º, ele vai falar sobre um aspecto super bacana, né? Eu gostei muito das reflexões do autor, onde houver discórdia que eu leve à união. Então, para a gente sempre entender com mais profundidade aquilo que o autor está propondo para a gente, ele, recordando com vocês, né, desde lá do nosso primeiro capítulo, ele faz uma abordagem, né, a respeito dessa fissão que existe entre o self e o ego e os círculos, né, círculos negativos do ego, círculos virtuosos do self. Então, tudo isso a gente já estudou junto, apenas recordando que sempre durante toda a oração existe esse contraponto, né? Onde houver discórdia, que obviamente é ligada a um comportamento do ego, que a gente leve à união, que é o que a gente busca construir no círculo virtuoso do self. O self é a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência, onde estão guardados todos os nossos potenciais espirituais, né, como a doutrina espírita nos informa. Então vamos lá, a gente vai começar entendendo, assim como o autor nos propõe no capítulo, que essa palavra discórdia, ela pode ser decomposta para a gente entender a sua origem, né? Então diz, né, esse prefixo poderia significar negação, e córdia vem de coração. Olha, é muito interessante, né? Uma dor pré-cordial, né? É uma dor aqui na região do coração. Então a discórdia seria, né, numa definição, um movimento de afastamento do essencial de nós mesmos, porque essa é uma região que traduz bastante essa essência verdadeira que nós somos, né? Quando a gente se refere à nossa essência, fala assim, eu estou triste, eu estou feliz. A gente não fala assim, eu estou triste, eu estou feliz. A gente faz uma referência corporal nessa região do coração, porque aqui realmente é um ponto muito importante. A gente tem um chakra importante aqui, a gente sabe disso, que traduz muito a questão dos sentimentos, da emoção. Então, olha que interessante, né? A discórdia é esse movimento em que a gente se afasta do coração, em que a gente se afasta de nós mesmos, dessa parte essencial de nós mesmos, do nosso self, portanto, ou a gente poderia ir mais profundo, como o autor sugere, em que a gente nos distancia do próprio amor divino de Deus. Então, quando a gente está em discórdia, quando a gente está nesse movimento de discórdia, que a gente vai entender até um pouquinho mais, essa discórdia pode ser relacionada aos relacionamentos com outras pessoas ou com a gente mesmo, né? Então, a discórdia significa isso, esse afastamento da nossa essência mais verdadeira e da essência ou do coração de Deus. Achei tão bonitas essas imagens, né, pessoal? Francisco de Assis é um tema que já foi muito pintado, representado, é uma figura extremamente conhecida no mundo e que traz essas imagens aí tão bonitas que a gente vai vendo de vez em quando, né? Quais seriam as causas da discórdia que o autor nos aponta? Muito interessante, sabe, pessoal? Porque a gente tem oportunidade, então, de refletir mais profundamente de onde vem tudo isso. De onde vem essa discórdia que a gente às vezes teima em cultivar na nossa vida, né, como a gente vai ver ainda também. E ele aponta um fator muito interessante. Ele diz que a causa, uma das causas principais da discórdia é a inaceitação, ou seja, a não aceitação, né? A não aceitação da gente ter sido criado por Deus e de sermos submetidos a esses fenômenos movidos pelas leis divinas. Então a gente sabe, né, através do estudo da doutrina espírita, que Deus é o criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E que o universo criado e todas as coisas criadas por Deus são regidos por leis, chamadas leis naturais, que a gente estuda lá desde o Livro dos Espíritos.
Allan Kardec dividiu esse estudo em 10 leis, que compõem a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Então, muito legal, porque quando a gente está em inaceitação, a gente não consegue estar conectado com o verdadeiro sentido e a maneira de funcionar da vida, porque a nossa vida é regida por leis. Quer a gente goste disso ou não, quer a gente acredite nisso ou não, né? Pega uma lei de ação e reação, é uma lei da natureza em todos os seus aspectos, físicos, morais, como a gente já estudou também, tão bem. Então não adianta a gente não querer se submeter à lei. A gente pode, mas isso vai gerar dor. Isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar necessidade de reparação. As leis são criadas por Deus de uma forma perfeita e a gente precisa entender como essas leis funcionam para que a gente então possa ter uma maior aceitação dos mecanismos dela. Quando então a gente está nesse momento de discórdia, de discordar de tudo, de se afastar de tudo, de se sentir afastado da nossa verdadeira essência e do coração de Deus, né? Vamos usar a terminologia do autor, a gente entra, né, num movimento de sofrimento e de, né, necessidade depois de reparação. Então esse afastar-se de Deus é uma coisa tão importante, meus amigos. Né? E não sei vocês, mas eu já me senti em alguns momentos afastado de Deus. Sabe? Não descrença de Deus, não é isso. Mas de não conseguir sentir, sabe? A presença de Deus na minha vida. De não conseguir fazer aquela conexão, né? Naqueles momentos em que a gente pode fazer a nossa prece. Ou a sensação diária de estar assim, solto, perdido, desconectado, desprotegido, né? A gente vai ver isso. Então, quem nutre a discórdia, né, o tempo todo querendo criar conflitos, sabe? Conflitos, desunião, né, como a gente vai também ver ainda, a gente se distancia simbolicamente do coração de Deus. Claro que a gente precisa entender bem isso, né, meus queridos, porque Deus jamais se afasta de nós. Porque não é possível isso. Porque Deus está presente em toda a criação. Não tem um lugar no universo que você poderia dizer que você tentaria ir para se afastar de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todas as coisas, presente dentro de cada um de nós. Então esse afastamento não é por conta da ausência da presença de Deus em algum momento, em algum lugar da nossa vida, mas é o nosso afastamento, é a nossa desconexão com, né, o chamado coração de Deus. É uma simbologia que o autor se refere, que eu acho que é bem interessante desde que a gente entenda. Deus não é um ser humano que tem um órgão como o nosso, que é o coração, mas é assim, da intimidade de Deus, percebe? Esse afastamento que caracteriza esse movimento, né, e esse círculo vicioso de sofrimento, de discórdia, que é muito característico do ego, tá? Olha que bacana, existe uma frase no Eclesiastes, que é um dos livros do Velho Testamento. Olha que advertência interessante, cuidado para não se afastar de Deus. É muito interessante, meus amigos, porque esse movimento faz parte do ser humano, né, do seu processo evolutivo. A gente tem que entender como que isso funciona para a gente então fazer a reaproximação com Deus e com a nossa verdadeira essência. Qual que é a consequência desse distanciamento, dessa discórdia, de estarmos afastados de Deus? Sensação de isolamento. Olha só tudo isso que a gente está vivendo, né, na pandemia, ou já atravessamos fases e períodos disso na nossa vida. A gente tem uma sensação de isolamento. Eu acredito que termos momentos de isolamento para fazermos as nossas reflexões pessoais, para a gente fazer essa avaliação de vida e ver se é isso mesmo que a gente, né, deve estar decidindo, escolhendo na nossa vida, são momentos saudáveis. Mas o isolamento que persiste, que perdura, que traz uma sensação de estar sozinho no mundo, é uma sensação muito ruim. Né? Acredito que cada um de nós também pode ter experimentado isso em algum momento, em algum nível na sua própria vida. Mas nos sentirmos isolados, desconectados,
sabe? De Deus, das outras pessoas, de nós mesmos, é muito ruim. Eu até, né, abro um parênteses aqui, porque quando a gente faz estudos sobre ansiedade, que é um transtorno mental super comum e que aumentou muito de últimos anos para cá, uma característica dos transtornos de ansiedade é essa, sabiam? É a sensação de desconexão. Então, se eu me sinto desconectado, isolado, eu começo a ficar ansioso, porque o que vai acontecer? Né? O que de ruim pode me acontecer a cada momento lá no futuro? Então, se eu me sinto conectado, se eu me sinto, sabe, ligado a Deus, a minha própria essência, a essência de outras pessoas que compõem os meus relacionamentos, essa ansiedade se aplaca um pouquinho. Eu tenho mais confiança, mais certeza, mais fé, até a gente poderia usar esse termo, de que, ok, as coisas estão difíceis, mas tudo vai dar certo. Estamos num caminho, estamos num processo de crescimento e de amadurecimento e evolução, né? A desconfiança de tudo é uma outra consequência dessa sensação de afastamento, sabe? De Deus, da essência das coisas nossas, dos outros, da natureza, de Deus. Então a gente começa a desconfiar de todo mundo. A gente começa a desconfiar de todos que nos rodeiam. Todo mundo pode estar querendo puxar o meu tapete, todo mundo pode só querer me prejudicar. Eu acho que eu não posso confiar em ninguém, nem nas pessoas mais próximas. Eu acho que, sabe, não tenho a certeza, não tenho a confiança de que essas pessoas também estão no mesmo caminho, na mesma trilha, e a gente pode se ajudar mutuamente. Gera uma sensação de desamparo. Isso é uma sensação, um sintoma muito prevalente, muito comum hoje em dia, infelizmente. É exatamente isso, né? Se eu me sinto isolado, se eu não posso confiar em nada, eu estou desamparado. Quem vai me ajudar? Quem vai me trazer apoio? Né? Se eu não sinto isso no momento que eu posso fechar os meus olhos e buscar Deus como fonte de amparo e de ajuda na minha vida, caramba, eu estou totalmente desamparado. Ninguém vai me ajudar, porque todo mundo só pode querer me prejudicar. Então isso vai gerando, né, uma sensação muito ruim intimamente e uma verdadeira luta constante. Porque então assim, olha, sou eu sozinho por mim mesmo e todo mundo é inimigo, o mundo é hostil, não existe Deus, não existe nada para me ajudar. Se eu não lutar, se eu não encarar, se eu não bater de frente, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir as coisas. Todo mundo vai só me passar para trás. Percebem que encadeamento de emoções, sentimentos e pensamentos acabam acontecendo dentro de nós, né? Com esse afastamento? A discórdia é uma consequência. Ela é muito presente nos nossos relacionamentos, né? Então, não é difícil da gente identificar as situações em que a gente vive discórdia. Discórdia não no sentido de qualquer briguinha, né? De você discordar, ter uma opinião discordante do outro, mas a discórdia como uma forma comum de comportamento. Então, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Quando a gente entra nesse movimento, sabe, de o tempo todo rebater, de o tempo todo criticar, do tempo todo estar contra o outro, da gente não conseguir entender as diferenças e as necessidades de convivência, tá? Essa discórdia em relação aos outros, ela tem um esqueminha muito interessante que o autor nos aponta. Ela é originada, como a gente já viu, e ele, desde o início lá, quando a Larissa nos apresentou na primeira aula, né, nas primeiras aulas, o esquema que o autor ia utilizar nesse estudo, então tudo isso começa nessa fissão, nessa separação, nessa ruptura, né, do eixos ego e self. Então a gente não vai recordar aqui, a Larissa explicou para a gente super bem, muito didaticamente, mas então quando isso se rompe, quando eu não consigo um equilíbrio, uma união entre esses dois aspectos da minha vida, a gente tem então, né, essa discórdia começando, como a gente viu lá no início, pela não aceitação de que eu sou criado por Deus e de que Deus criou todas as coisas e criou todas as outras pessoas com quem eu convivo, criou as outras pessoas de quem eu discordo tão veementemente, mas todo mundo é criatura de Deus.
Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Eu não preciso concordar, como a gente vai ver, né? Amar, aceitar, simplesmente, sabe, acreditar então na verdade do outro, mas eu preciso reconhecer que o outro é criatura de Deus também. E que ele está no mesmo movimento de aprendizado, de busca, de realizações nas suas etapas reencarnatórias. Eu discordo, né, portanto, de que os outros são criações divinas. Então, olha que interessante, né? Veja bem esses momentos que a gente está vivendo na atualidade de grandes polarizações ideológicas, né? A gente não vai entrar, obviamente, nesse tipo de avaliação aqui, mas é muito comum, né, nessa polarização. Então, se eu estou nessa polaridade aqui, eu vou enxergar os outros como inimigos, como pessoas totalmente destituídas da verdade, como pessoas totalmente más. Né? A gente acaba fazendo os nossos julgamentos. E eu não consigo entender como aquela criatura que eu abomino ou que eu julgo e critico, então é criatura de Deus também. E aí a gente entra, né, nessa fermentação de ideias e de sentimentos contrários, em que eu não sou capaz de enxergar o outro do jeito que ele é, do jeito que ele pensa, que pode ser totalmente diferente do jeito que eu sou e que eu penso, mas isso não nos tira a qualidade de irmãos. Isso não nos tira a qualidade de filhos do mesmo Deus, porque só existe Deus. E todo mundo está no mesmo barco. Não é? Então, a gente acaba projetando nos outros, olha que interessante isso, gente, as dificuldades de aceitação da vida que nós temos como a vida é. Então, já que eu não aceito a própria criação divina, não consigo entender por que a vida é desse jeito, por que Deus faz as coisas assim e não do jeito que eu acho que deveriam ser. Então, se eu discordo de Deus nesse tipo de criação, discordo que os outros também são obras divinas e criaturas de Deus, então o outro acaba recebendo a minha projeção de tudo aquilo que eu tenho dificuldade de aceitar. A projeção psicológica é um mecanismo super estudado, né? Olha que bacana essa frase. Tudo que incomoda nos outros é uma projeção do que você não venceu em si mesmo. Então aqui também não é o momento da gente detalhar ou aprofundar esse mecanismo de defesa chamado projeção. Mas a projeção psicológica é o mecanismo de defesa do ego. A psicologia nos fala claramente isso. Então o ego, por medo de não dar conta de sobreviver aqui ou de enfrentar uma realidade que ele não quer aceitar, ele prefere projetar nos outros tudo aquilo que ele não dá conta de resolver e de aceitar em si mesmo. Então, se eu não consigo vencer a minha dificuldade de perdoar, a minha dificuldade de ser gentil, a minha dificuldade de, enfim, né, fazer o bem, eu vou enxergar todas essas minhas dificuldades no outro. É um mecanismo de projeção do ego. Bacana, né? Olha, essa imagem também acho bem significativa, porque a gente faz muito isso, né? A gente, no contato com as outras pessoas, a gente acaba naquela mistura de julgamentos, de acusações, a gente acaba facilmente apontando os dedos para os defeitos dos outros, que na verdade são defeitos que eu não consigo enxergar em mim mesmo. Então a projeção psicológica é exatamente esse mecanismo que está muito envolvido na discórdia. Projetar a própria desarmonia no outro, agredindo e discordando sempre. Então é lógico, quando eu olho alguma coisa no comportamento do outro que me escandaliza, que me faz, sabe, ferver por dentro, pode desconfiar, meus amigos. Ali tem um aspecto nosso que nós estamos criticando, apontando, julgando, que é um aspecto que eu não consigo enxergar dentro de mim. Então, façamos as nossas avaliações desde já, não é? A respeito das nossas projeções, de como a discórdia se manifesta na nossa vida. Quer dizer, eu sou uma pessoa que bato de frente o tempo inteiro com todas as pessoas, que, sabe, não consigo aceitar as outras pessoas como elas são. Então a gente vai ver, né?
esse comportamento de ser sempre do contra, né? É muito interessante, sabe? A gente vê muito essa rebeldia nos adolescentes, de contradizer sempre, de ser contra tudo que os pais falam. É um movimento, no caso do adolescente, pode ser provisório, mas se isso se torna um jeito de ser nosso, a gente vai ficar aquela pessoa chata, sabe? Qualquer notícia a gente é contra, qualquer opinião contrária à nossa, a gente entra num embate, entra num conflito, a gente entra na discórdia, né? E a gente acaba se tornando essas pessoas que nutrem sempre a queixa, então elas estão sempre reclamando, elas estão sempre lamentando que a vida não é do jeito que elas gostariam que fosse, que as pessoas nunca as compreendem, que as pessoas nunca vão entender o ponto de vista delas. Sabe, elas querem que o mundo se adapte, se molde às concepções próprias. E a gente viu que não é assim. Não é? A gente tem que entender os mecanismos mais profundos e perfeitos das leis divinas e ver como é que nós estamos vivendo e como é que a gente tem que se adaptar a isso. Né? Porque as leis divinas são sábias e perfeitas. Nós é que precisamos desenvolver o nosso entendimento a respeito delas, tá? Então, cuidado com lamentação e queixa, sinal de, né, discórdia na sua vida. Olha que interessante esse desenhinho aí, Rumi, né? É um personagem muito famoso lá da cultura oriental, ele tem sempre muitas historinhas. Então, uma pessoa pergunta assim, Rumi, o que é o ódio? E a resposta é assim, a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente as pessoas como elas são, então isso se chama ou se torna amor. Então, interessante, né? A gente vive, meus amigos, num mundo cheio de ódio. Cheio de ódio, cheio de inaceitação. Muitos julgamentos, muita discórdia. Então, o que é isso? É a incapacidade nossa de aceitar as pessoas como elas são. Então, vamos ver, né? Porque ele propõe então, como um contraponto à discórdia, Francisco de Assis faz isso. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, como se constrói esse círculo virtuoso da união? Como é que a gente desenvolve isso dentro de nós para vencer a discórdia? Usando, então, essa relação que ele faz, né? Ao contrário da discórdia, a gente poderia ser a concórdia. Com significa união, córdia, coração. Então a concórdia ou a união seria você se unir através do coração. Se unir pelo coração. Com você mesmo. Então não é uma união racional simplesmente. Não é uma compreensão da vida racional simplesmente. A razão tem a sua grande importância, mas a gente precisa sentir a vida. Né? Preciso me unir de novo a Deus. Não é assim? Não, se eu me afastei do coração de Deus, eu preciso me unir de novo ao coração de Deus. Percebem que não é uma compreensão racional. Quando a gente está falando de Deus, a gente não pode simplesmente assim, Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Ok, definição espírita de Deus, uma definição lógica, racional, perfeita, sem críticas, obviamente. Mas não adianta eu saber de cor essa definição se eu não sinto Deus. Não adianta eu dizer que eu entendo, que eu aceito a vida e as pessoas e a mim mesmo como somos, se eu não sinto isso. Então essa união ela tem que vir pelo coração, pelo sentimento. Isso tem uma palavrinha muito legal. A gente chama, o autor denomina de autoacolhimento. Porque, meus amigos, todos nós temos muitos lados que a gente precisa rever, consertar, transformar na nossa vida. A famosa reforma íntima que o Espiritismo propõe é isso. Mas a gente nunca vai conseguir transformar e modificar algo dentro de nós que a gente não tenha visto, aceito e acolhido. Não adianta eu ficar me criticando ou criticando os outros, porque esse não é o caminho de transformação. A transformação verdadeira só é possível a partir do momento em que eu avalio, aceito e acolho aquilo que precisa ser transformado. Né? Então, o acolhimento é super importante.
É você se aproximar do amor divino que existe dentro de nós. Porque queira a gente ou não, o fato da gente ter lados negativos e cada um e todas as pessoas terem seus lados negativos, isso não muda a realidade de que somos criaturas criadas pelo amor divino. E estamos nesse caminho de reconstrução, nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de encontrar essa nossa verdadeira essência e sermos a nossa verdadeira essência, tá? Então, o autoacolhimento é um movimento super interessante. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se acolher. Não adianta ficar dando chibatada porque você descobriu um lado seu que você não gostaria de ser. A gente precisa acolher. Quando a gente acolhe, então, eu me junto, eu me uno com a minha verdadeira essência e com o amor de Deus, tá? Olha que lindo, né? Francisco de Assis é uma figura maravilhosa, né? Que a gente tem que se inspirar muito mesmo. Então, veja bem que o movimento da união, que é preconizado na prece de Francisco de Assis, vai se dar, meus amigos, pela aceitação incondicional. E será sempre um movimento de acolhimento. Então, se eu quero, né, a união comigo mesmo e não ficar em conflito, em discórdia comigo mesmo, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me acolher. Se eu quero ter mais união com as pessoas que me rodeiam, que fazem parte dos meus relacionamentos, eu preciso aceitar essas pessoas como elas são. Eu não preciso concordar com elas, a gente vai ver exatamente isso na sequência. Mas eu tenho que aceitar, elas são assim. Elas têm lados diferentes do jeito que eu penso. Mas eu amo essas pessoas, mesmo assim. É uma aceitação incondicional. Essas pessoas também estão no processo delas. E eu preciso acolher, porque senão a gente entra no embate, na discórdia. Se não tiver acolhimento, se não tiver aceitação, entendimento, a gente vai para o embate constante, que é o que a gente está vendo acontecer no mundo. As pessoas partiram para o embate de ideias, de ideologia, de sentimentos, sem a possibilidade de entender que a gente pode ser diferente, pensar diferente e mesmo assim se respeitar. E mesmo assim se reconhecer como seres humanos, criaturas de Deus. É a famosa habilidade chamada alteridade. Alteridade é isso, é a capacidade que a gente constrói de ser capaz de conviver com os diferentes, respeitando, aceitando e convivendo com os diferentes. Não estou dizendo que é fácil, mas é um caminho. Então, isso envolve um conceito que a gente poderia chamar aqui de amor incondicional. O que é um amor incondicional, né, meus amigos? É algo que talvez a gente tenha experimentado poucas vezes na nossa vida. E talvez seja aquilo que nós, seres humanos, mais buscamos. Porque a gente quer ser aceito e ser amado por aquilo que nós somos de verdade. Né? O que a gente tem feito muito, e aqui, né, só também um outro parênteses, porque não é o que a gente vai desenvolver aqui, mas o que o ser humano tem feito? Ele tem criado uma máscara para mostrar para as outras pessoas e ser aceito. Obviamente que toda máscara é uma criação do ego. Quando a gente vive com máscaras, a gente tem que sustentar uma coisa que a gente sabe que não é absolutamente verdadeira. É uma máscara, é algo que a gente criou para mostrar para as pessoas lá fora para que a gente consiga ser aceito. Porque nós temos essa grande necessidade de sermos aceitos. Então, o amor incondicional é aquele amor que não estabelece condições. Né? Talvez, como dizem os estudiosos desse assunto, o amor materno seja aquele mais próximo do amor incondicional que a gente é capaz de experimentar aqui nesse plano. Então, as mães amam seus filhos independente se eles são arteiros, se eles são assassinos. Não é? A gente vê isso. Entendeu? As mães, elas, não estou dizendo que elas são perfeitas, mas elas são capazes de superar os julgamentos que nós normalmente fazemos num outro tipo de relação que não de mãe e filho,
As mães são capazes de superar isso e elas enxergarem a essência daquela pessoa, que pode ser a pior pessoa do mundo, mas é filho dela. É filho e ela enxerga essa essência daquela pessoa. Então a gente fica imaginando assim, como seria sermos amados incondicionalmente? Deus nos ama incondicionalmente. E é esse amor que a gente busca, desesperadamente, na nossa vida. Então, amar incondicionalmente é você enxergar a essência do outro e conseguir realizar esse ato de união e não de discórdia com a essência do outro. Tá? Bacana esse tema, lindo, né? E a causa, então, da união que se contrapõe à discórdia é a aceitação incondicional da vida como ela é. É esse o caminho, meus amigos. A gente precisa aceitar a nós mesmos como nós somos e buscarmos superar as nossas dificuldades sempre, mas temos que aceitar. Aceitar as pessoas e a vida como elas são. Porque essa é a realidade a partir da qual a gente pode fazer transformações no futuro. Essa aceitação leva a criatura a amar as leis divinas, aceitar as leis divinas e a se reconectar com o Criador. A gente não viu que essa é a causa da discórdia, essa separação, essa não aceitação das leis divinas? Muito legal, né? E aí, né, claro, como eu disse para vocês, quando eu falo assim, a gente precisa aceitar, não significa concordar. Então eu posso aceitar que eu convivo com uma pessoa. Claro que isso tem níveis, né, pessoal? Ninguém está dizendo que você tem que aceitar tudo, se submeter a tudo, até aos limites da sua própria sanidade ou da sua própria segurança. Então, se você vive um relacionamento tóxico e você não quer mais isso, beleza. A gente tem, obviamente, a possibilidade, a escolha e até o dever de se afastar dessas pessoas, tá? Mas a partir do momento em que eu decido manter um relacionamento é porque eu entro na aceitação. Mesmo que eu não concorde com todos os pontos de vista dessa pessoa, mesmo que eu não concorde com todas as escolhas que essa pessoa tem feito, mas é possível a convivência, o respeito e o amor. Tá? Então a união que o Francisco de Assis propõe na sua prece, ela é um processo de se unir com as demais criaturas divinas em condição evolutiva semelhante à nossa. A gente não precisa partir para o conflito, para o embate. A gente tem que aceitação, usar a aceitação e a união. Né? Porque se eu reconheço que eu sou uma criatura divina, reconheço que o outro também é. Não é assim? Esse é o mecanismo que vai funcionar. Né? Então, eu achei muito interessante o esquema que o autor propõe, sabe? A união, como a gente está vendo aqui, não significa aceitação de tudo que venha do outro. Isso até pode representar o quê? Uma conivência com um erro. Então, se a pessoa está fazendo coisas absurdas e totalmente erradas e contrárias até, né, ao bem-estar e à coletividade, eu não tenho que concordar com essa pessoa em nome da união e não da discórdia. Eu tenho que olhar para essa pessoa, entender que ela é um ser criado por Deus, mas que está num caminho errado. Se é possível conviver, depende da intensidade do tipo de erro, bacana, todos nós erramos, mas se são erros que a pessoa não quer reavaliar, a pessoa não quer voltar para um caminho de acertos, entendeu? A gente pode, então, simplesmente se afastar. Não é? Eu penso que a gente tem muito material de reflexão, sabe? Nesse breve contraponto que essa oração de Francisco de Assis nos apresenta em todos os seus itens, né? A gente está ainda no começo e na semana que vem a gente vai ter um estudo de alguns casos que o autor propõe no seu texto, né? Porque a gente precisa entender um pouquinho mais na prática como que tudo isso funciona. Então ele traz 3 exemplos, sabe? Inclusive exemplos de histórias talvez fictícias, né? De personagens espíritas enfrentando situações do seu cotidiano e como que às vezes em nome, né, de sermos espíritas, de não criarmos conflito com nada, a gente acaba não entendendo muito bem esse conceito de união, de aceitação e de discórdia. Então a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes a respeito disso aí no nosso próximo encontro na terça que vem. Tá bom? Meus queridos, muita gratidão pela atenção de vocês. Espero que a gente possa
sabe, refletir bastante nesses conceitos e que a gente possa continuar juntos, aprendendo sempre, crescendo sempre, tá bom? Gratidão, um abraço para todos, uma ótima semana.